let's take it real soon. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Entrevista, episódio 21. E eu tenho o prazer de trazer aqui hoje para esse quadro que eu faço com tanto amor e, inclusive, ela é uma das motivadoras para o Josi Entrevistas ter voltado nessa segunda temporada. Então, Maíra Brandão, coach de carreira. Nós vamos falar hoje um tema muito importante. Então acompanhe essa entrevista hoje até o final, que você vai aprender muita coisa legal e vai sair com certeza uma pessoa ainda melhor. Maíra, obrigada pela disponibilidade. O prazer é todo meu, um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Eu bom. Adoro seus quadros, adoro seu trabalho. Muito obrigada. E sei que vai ser muito bacana, né? Essa nossa troca aqui hoje. Muito obrigada. Vai ser muito legal. Bom, gente, quem acompanha, né, a Maíra nas redes sociais, com certeza já se impactou com as mensagens que ela posta, né? Ela é mentora de carreira e negócio e faz um trabalho incrível na vida dos seus coaches. É coaches que fala? Coaches. E ó, viu? Coaches e mentorandos. Tá vendo? Já fui coach da Maíra. Maíra também é idealizadora do projeto Jornada Mulheres de Propósito, que nós vamos falar um pouquinho aqui também, para vocês saberem desse projeto incrível. E hoje também, né, a Maíra já esteve aqui na primeira temporada. E a gente tem que entender o seguinte, para eu ser melhor para o outro, eu preciso ser melhor para mim. A gente tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque senão eu não estou fazendo de coração, não estou fazendo dado. Aquilo ali é uma troca. Exatamente. Lá, quando o Josi Entrevista estava ainda embrionário, né? A Maíra já esteve aqui, a gente falou sobre planejamento do futuro, metas para o ano novo, foi incrível a entrevista. E hoje nós vamos falar sobre como podemos alcançar nossos objetivos com o processo de autoconhecimento e ressignificação da nossa história. Então é um tema muito profundo, muito importante, que com certeza, se a gente hoje, vocês absorverem, né, da melhor forma possível, tudo que ela falar aqui, coisas na sua vida vão mudar. Muda mesmo. Vão mudar, né? Muda mesmo. Mas é claro que antes, né, gente, eu tenho a minha parceira do Josi Entrevista e eu quero com muito carinho presentear, né, a Maíra. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Renata e o Valtinho, lá muito da obrigada. que estão no Josi Entrevista presenteando os entrevistados do mês de agosto. A Lucy, gente, é uma empresa que pode mudar a sua vida, assim como a Maíra muda a vida dos coaches mentorandos dela, né? Olha, uma fragrância fine da Lucy, muito bom. Bom, quem aí quer uma renda extra ou até mesmo hidratante, ou até mesmo empreender no ramo de marketing de vendas com grandes oportunidades de crescimento profissional. A Lucy tem produtos de qualidade que estão ganhando os corações. São perfumes, maquiagens, uma linha incrível de suplementos, vitaminas, bem-estar, saúde e muito mais. Se você quer conhecer os produtos e o modelo de negócio Lucy, eu vou deixar aqui o perfil para vocês da Renata e do Valtinho para mais informações e para facilitar ainda mais o acesso aos produtos e serviços Lucy, a franquia Lucy agora chegou a Lafayette. Olha! Então vou deixar o endereço para vocês também, tá? Muito obrigada por estarem no Josi Entrevista, apoiando esse projeto. Renata e Valtinho, um beijo para vocês. Gostou, Maíra? Nossa, eu amei. Muito obrigada. Vai ficar ainda mais cheirosa, maravilhosa. Olha que delícia. Muito obrigada. São incríveis. Já segue lá o perfil da Renata e do Valtinho para conhecer mais sobre os produtos e sobre esse modelo de negócio. Quem sabe aí você está precisando, né, Maíra? Nós vamos falar aqui de mudança de vida, né? É verdade, é uma oportunidade, né? Às vezes a pessoa está querendo fazer uma transição de carreira, está precisando de uma oportunidade, de uma renda extra. Isso, adorei a ideia, oportunidade, viu? Muito bem, então sigam lá para conhecerem mais sobre a Lucy. Obrigada, Renata e Valtinho. Obrigada. Bom, então vamos começar a entrevista de hoje com uma frase clássica que faz muito sentido, gente. A gente ouve muito por aí a frase respeita a minha história, né? Porque muitas pessoas veem os pódios, mas não conhecem o caminho para chegar até lá, né, Maíra? Cada pessoa tem uma história de lutas, né, de vitórias no decorrer da vida, em que precisamos respeitar e tirar o máximo de aprendizado. Maíra, qual a importância de entendermos esse processo de autoconhecimento a partir das nossas vivências? Olha, essa parte do autoconhecimento, ela é fundamental para que você tenha uma independência emocional.
Por quê? Porque quando você trabalha o seu autoconhecimento, você vai entender quem você é, a história da sua família, colher não só o que é bom, não só o que foi legal, mas também aquilo que foi difícil, que foi doloroso, aquilo que não foi talvez fácil, que foi desafiador, faz com que você realmente aceite a sua história. E aceitando a sua história é o momento que você entende que é a sua história que transforma em quem você é, que foi a sua história que transformou você na pessoa, no profissional, que tem essa força, essa capacidade. E se não fosse a história como ela foi, você seria totalmente diferente, claro. Mas é a força que nós temos em nós que é através dela, que é essa história que a gente conta, sabe? E muitas vezes nós renegamos a nossa própria história. Verdade. Nós não queremos olhar para a nossa história. Quando a gente não renega a nossa história, nós renegamos os personagens da nossa história. E aí, quando nós renegamos esses personagens, é que o problema começa. Porque Pois você é. entra nesse emaranhado, né? E aí é aquela coisa, né? Você sempre fica, mas e se? É o tal e se, né? A gente vai lidando com esse e se na nossa vida, que é um problema. Porque você tem, né? Igual a gente falou aqui, né? A gente tem os pódios, claro, né? Porque a vida de todo mundo não é sempre ruim, nem é sempre boa. Mas a parte difícil da nossa vida, né? Os desafios e tudo mais, constrói o que nós somos hoje. E aí, esse e se, acaba que se você ficar mantendo aquilo ali, você não vai ser feliz nunca, né? Comparando o que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido mudado, né? E é complicado. É verdade. E olhando sempre a história, muitas vezes, da outra pessoa, analisando, né? Se comparando, Hoje falando, tem nossa... muito isso, né? A comparação tá aí, inclusive nas redes sociais, vem aumentando esse tipo de coisa, porque a gente só posta o que é bom, gente. Né? Trailer, né? Às vezes você fala, eu queria tanto a vida daquela pessoa, mas você não sabe o que ela passou, você não sabe o que ela vive. Às vezes até tá vivendo, né? Às vezes tá postando ali mil na vida, mas você não sabe o que ela tá vivendo. E a história de todo mundo deve ser respeitada. É verdade. Com certeza. A gente não sabe o preço que a pessoa pagou para estar ali, né? Em todos os movimentos, em tudo que ela foi fazendo. E o que ela teve de pagar para realmente ter. E não é só o pagar financeiro, tá, gente? Porque o financeiro, ele é uma parte. É o tempo. É o tempo, é a emoção, a saúde, Verdade. né? O conhecimento, tudo que ela gostaria. E nada que você também não possa ter, a questão é essa. Porque muitas vezes você está se comparando com o outro, olhando para o outro, vendo a vida dele e achando que, nossa, mas quando que eu vou chegar nisso? Quando que eu vou conseguir ter uma vida melhor? Quando que eu vou ter novas possibilidades? A verdade é que você tem total potencial aí dentro, agora, de você, para fazer isso acontecer. Mas enquanto você não aceita a sua essência, a sua história, aquilo que tem de melhor em você, você continua vivendo a vida do outro. Então é como se fosse aquela questão da televisão mesmo, né? A gente liga a novela na vida do outro e fica assistindo. Deixando a sua ali estagnada. Pois é. Bom, e a vida é mesmo a montanha-russa, como eu falei aqui, né? No mesmo momento que estamos no auge, também tem os momentos de queda, e isso é um ciclo, né? E assim como toda alegria é passageira, nenhum sofrimento é eterno, essa frase também é clássica e super faz sentido, né? Como é entender os auges e declínios que são muito comuns em nossa vida e o que podemos tirar de proveito de cada um deles? Eu acho que uma palavra que eu particularmente, dentro dos meus processos de autoconhecimento, trabalhei muito é a aceitação. Porque muitas vezes nós estamos nesse movimento de revolta e não aceitamos as coisas. Então, não aceitar aquilo que já foi, aquilo que já aconteceu, o passado, a história, as nuances do que foi, é o que te mantém ali ancorado, preso. E aí você não consegue dar novos passos, você não consegue desbravar novos mares, digamos assim, como se fosse um navio ancorado mesmo. Preso no passado. Em culpas. Culpas. Né? E liberar esse perdão é necessário. E principalmente o auto-perdão. Porque muitas pessoas passam por processos, porque eu falo o seguinte, olha, Josi, eu penso assim, a vida não tem manual, né? Não tem um manual. Você abre e lê. Eu acho manual, não. Eu queria ter voltar. Faz de novo. Né? Vi que deu merda, posso voltar, fazer de novo. E não tem, né? Não tem. Então, o que a gente precisa entender? Entender que nós estamos no erro e no acerto mesmo. Agora, errei, talvez poderia ter feito de outra forma, a oportunidade passou, o que eu faço a partir dali? Porque existem pessoas que estão paradas há anos na vida ali, naquele ponto em que erraram, em que se sentem culpadas, ou que de alguma forma foi uma oportunidade que não foi acolhida, que não foi aproveitada, e elas ficam presas ali naquele ponto, enquanto elas poderiam desbravar novos mares, outras possibilidades, resgatar talvez o resultado que ela queria ter naquela época. Exato. Em pouco tempo. Porque hoje talvez a maturidade ajuda, né? A experiência mesmo de vida ajuda, né? Exatamente.
Mas os ICs, como você disse, é que acabam Ancoram. ancorando. Desse jeito, é complicado. E os auges? Porque o auge é muito bom. Todo mundo quer viver no auge. Mas até nos auges a gente tem que aprender alguma coisa na vida? Ah, com certeza. Com certeza. Eu gosto de falar assim, olha, a vida, pra mim, né, na minha visão, a vida é como se fosse uma montanha russa, entende? Em algum momento você tá embaixo, em um outro você sobe. Sim. E esse fluxo vai acontecendo eternamente. E aí, você tem que ter um certo cuidado quando você está nessa posição aqui, na minha visão, porque em algum momento você esteve aqui e essa pessoa faz um movimento ao contrário. Exato. Então a gente tem que ter muita cautela até para crescer, até na busca do autoconhecimento. Se a gente não tiver muita lucidez, muita sabedoria, nós nos tornamos arrogantes, por exemplo. Nós nos tornamos pessoas que nos sentimos melhores que o outro, porque eu tenho conhecimento sobre e o outro não viu, o outro não sabe, e a gente acaba se tornando essa pessoa arrogante. Então tem que ter muito a queda é maior, cuidado. Né, depois. E a queda é maior. É sempre pensar assim, eu estou fazendo pelo outro, eu estou agindo dessa forma, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou realmente pensando no resultado disso, no retorno disso? Né? Porque e se o retorno for negativo? Como que vai ser? Então, não que a gente tenha que estar o tempo inteiro neurado com as coisas, não. Mas qual é a minha atitude perante aquela oportunidade, aquela possibilidade, aquela posição que eu tenho e o que eu decido fazer? Porque a vida é assim, ela é essa onda. Auge, é verdade. Altos e baixos, a gente vai ter que saber lidar com eles sempre, né? Bom, você já deu alguns depoimentos, né, lá no seu Instagram, bem fortes, sobre a sua vida. Porque a gente acha que vida de coach está resolvida, né, gente? Eles resolvem a vida de todo mundo, a dele tem que estar resolvida também, Pleníssima. Né? A vida perfeita. Pleníssima. E de como como você construiu a Maíra de hoje, né? Como foi esse processo de ressignificação das suas dores e vulnerabilidades para dar início à sua cura interior e hoje você ser esse turbilhão de mulher, né? E também ajudar tantas pessoas. Foi um processo muito delicado. Eu falo que o autoconhecimento ele não é um processo fácil, ele é um processo muito de muita como que eu vou dizer assim, a palavra que eu estou tentando buscar uma palavra aqui, né? De muita desconstrução. Sim. Porque eu tive realmente que entender a minha história, acolher a minha história, aceitar as coisas como foram, entender o que eu não tive, entender o que eu tive, dar força para isso e reconhecer quem eu era por trás de tudo isso. Porque a minha autoimagem, ela estava baseada na história que me contaram, na história que eu vi, na história que eu experienciei, mas não era a imagem daquela pessoa que eu realmente sou. Da pessoa, da força, da busca, sabe, dessa gana que eu tenho pela vida. Então, eu tinha uma imagem distorcida, baseada naquilo que eu ouvia, baseado naquilo que eu via, né? Então, eu passei por aí um processo de abandono paterno, materno, e, né, de certa forma, minha mãe teve ali, mas eu fui criada mesmo pelos meus avós, e até entender essa história e pegar o melhor de cada um, sabe? Olhar para os meus pais com a bondade e com a gentileza mesmo da vida, entendendo que eles deram o melhor que eles podiam. Hoje eu acho que eles são pessoas muito maduras para entender todo esse processo, eles mesmos, a gente já teve várias conversas sobre isso, e eles entendem de outra forma também, mas entender que a história deles e a história que foi contada não era a história que eu precisava criar, né? Que poderia ser diferente. Uhum. E aí eu sempre me questionei muito, desde pequena eu me questionava muito, eu falava, tá, mas por que é dessa forma comigo e é diferente com aquela pessoa, sabe? Por que eu não tenho isso aqui e aquela pessoa ali tem? Por que hoje, Dia dos Pais, não tem quem venha? Nossa, é muito profundo isso. Né? Tá chegando o Dia dos Pais. Pais. O Dia dos Pais tá aí, inclusive. O Dia dos Pais tá aí. E é realmente uma criança, né? Uma adolescente passar por tantos porquês. Precisa de muito autoconhecimento, sabedoria, perdão, para poder... E, igual você falou, né, clareando pra você essas sombras que você tinha na sua cabeça, da sua própria história, né? É verdade. Você não conhecia a sua própria história, né? É verdade. Assim. E eu não aceitava a minha própria história. Aham. Né? Porque alguns fatos da minha história, por exemplo, eu descobri quando eu tinha 14 anos. Então, até os 14 era tudo uma história e mudou aos 14. Obscura, então, assim, muita coisa. E você sentia que até então isso te prendia como uma âncora mesmo, para você entender outras coisas da sua vida? Sim, me prendia muito, porque assim, por mais que em outros caminhos eu conseguisse ali me liberando, fazendo e sempre muito na busca,
Na hora que chegou num momento, determinado momento, principalmente depois que eu formei em Direito e tudo mais, eu quis encontrar meu caminho profissional e ali havia uma falha, havia uma perda. Porque eu não conseguia encontrar o meu caminho profissional da forma que eu realmente queria, com brilho nos olhos e tudo mais. E aí foi realmente, tem em torno de 10 anos isso, que foi quando eu conheci meu pai biológico. Olha só. Que tem total correlação, né? Quando a gente vai estudar o sistêmico, o pai é o mundo, o pai é a conexão com o trabalho, com as oportunidades. E eu não tinha essa conexão, né? A gente não tinha se conectado ainda, eu não o conhecia. E ter conectado, ter conhecido, entendido a história, os porquês dele, me fizeram me soltar, me libertar. Sabe, eu falo que pode parecer até egoísmo o que eu vou dizer agora, mas está tudo bem. Eu falo que o meu processo de autoconhecimento eu não fiz pelos meus pais, foi por mim. Com certeza. Sabe? Foi por mim, porque quando eu me desconstruí, e cada vez mais, como a Josi falou, né? A gente está nessa busca, nessa cura, nessa imersão interna. Quanto mais eu me conecto com a minha verdade, quanto mais eu sou, mais eu tenho condição de ajudar o outro. Né? A se encontrar, a encontrar a própria verdade, a essência. Né? Com certeza. Muito forte, hein, gente? Muito forte mesmo. Aqui, ó, o papo rende demais, mas as histórias delas são incríveis, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco ainda mais de você no nosso processo de coaching e realmente você entender esses porquês da sua vida, né? E hoje fazer de você que já esteve em vários treinamentos, né? Eu estou pronta! Nós também estamos prontos! Imersões fortíssimas, né? A Maíra passou há pouco tempo por uma aí, tem fotos lá no Instagram dela, fogo e como se fosse, né? Uma coisa super, é uma imersão que vai realmente fazer você olhar pra dentro e buscar respostas que você nunca teve, pessoas talvez nunca te falaram. Você consegue passar para as pessoas essa energia toda que você viveu lá? Olha, eu consigo passar, mas o meu foco aqui, a partir de então, vão ser eventos presenciais, alguns eventos que eu vou estar fazendo, tá? Igual a jornada que vem dia 21, a gente né? vai falar dela. E vai vir com força total, vai vir com muito impacto. E alguns outros eventos que eu vou trazendo. Claro que eu consigo administrar individualmente algumas tarefas, algumas ferramentas, mas o coletivo ali, a egrégora que se forma, certeza, né, faz toda a diferença, né? Você está em grupo ali, com certeza vai. E você se abrir na frente dos outros, acho que é realmente uma libertação. Porque eu me abri pra você, Maíra, é só eu e você, tá? Beleza. É quase um confessionário aqui, eu e você. Mas você se despir pros outros é realmente uma libertação que não tem como. E essa chave aí, só para pegar esse parêntese, foi fundamental para mim para entender o seguinte. Eu sou vulnerável, porque durante todo todos os treinamentos, tudo que eu fui fazendo, todas as imersões, eu queria me manter muito firme, muito em cima, eu não posso, é como se fosse assim, é como se eu estivesse nadando e eu não poderia em nenhum momento parar de nadar, porque, sabe, eu não posso descansar. Sim. Sabe? E aí, na hora que eu olho para a minha vulnerabilidade, acolho ela e trago essa verdade para vocês, para os meus clientes, é o momento realmente da minha verdade. E isso fez toda a diferença. Eu aconselho vocês a isso, sabe? A buscar o que é a verdade de vocês. Não só a luz, mas também sua sombra. E nós vamos falar disso agora, né? Você fala muito que somos luz e sombra. É muito legal essa comparação, né? Sempre da nossa vida. Todos precisam lidar com essa dualidade. Luz e sombra, né? Qual a importância de nos aprofundarmos nesse entendimento para equilibrar nossas emoções? Olha, tudo que eu renego, tudo que eu finjo que não existe, tudo que eu acho que não está ali, ele está ali. Não adianta. Gente. Eu vou brevemente relatar, por exemplo, eu passei por um abuso sexual aos 16 anos e esse abuso ficou guardado por 16 anos, né? Quando eu estava ali beirando ali os 32, mais ou menos, 30, 32, eu tive de olhar para esse abuso porque eu fui para um treinamento, eu fui para uma formação e não tinha mais como olhar para ele. Tocou na ferida, Tocou né? na ferida. Vou ter que falar dele. Vou ter que falar, vou ter que olhar para ele, vou ter que acolhê-lo. E o mais interessante é perceber o quanto que esse abuso, por mais que estivesse guardado, ele tinha impacto na minha vida no dia a dia.
Olha só. Por exemplo, era um short que eu ia vestir, era uma roupa, era na academia o desconforto, era olhar para alguém e achar aquela pessoa muito estranha, ficar com medo dela na rua. Então eram coisas que eu não percebia, mas que eram desencadeadas referentes a esse abuso que eu nunca olhei para ele. E quantas questões estão no lado sombra que a gente não olha e que elas viram verdadeiros monstrinhos esperando só o momento de aparecer. Verdade. Entende? Pode vir através de uma somatização, então o corpo fala, é uma dor de cabeça que não passa, é uma dor corporal mesmo, é uma situação que chega na sua vida e você vai ter que olhar para ela. Então, em algum momento, você vai ter que olhar para esse lado que você está renegando. Então, por isso que essa dualidade luz e sombra, né? Jung que fala muito sobre luz e sombra, Carl Jung. E eu gosto muito dessa teoria, porque a nossa sombra é quem somos também. Nós não somos só luz, nós somos só bondade, gentileza, não. Tem dia que você é egoísta, eu sou egoísta. Tem dia que a gente não tá afim de conversar, né? Eu já lido com dualidade porque eu sou do signo de Gêmeos, gente. Então eu sou assim, de manhã Então, de um jeito e tarde do outro. A minha luz e sombra é algo ali, ali. muito forte na minha vida. É infinito ali, Infinito né? ali. Mas é isso, né? Então, assim, entender essa dualidade, olhar para essa dualidade. Se respeitar também, né? E se Nesse respeitar. sentido, com certeza. E a sombra, ela nos ajuda porque quanto mais rápido você olhar para aquilo e resolver aquilo, né? Você joga a luz naquele problema ali e aquilo ali hoje você já lida melhor com essa situação. Com certeza. Depois dessa 16 anos guardando, no momento que você passou, olhou e ressignificou aquilo para sua vida, aquilo passou a ter outro significado. É verdade, e perdeu força, que é o mais importante. Por quê? Porque quando tem algo que te fere muito, que você não olha para aquilo, aquilo ganha uma certa força na sua vida e as pessoas envolvidas têm força, né? Qualquer semelhança que você cria através de gatilhos mentais, por exemplo, uma pessoa que tem um padrão corporal igual, sabe? Uma forma de agir, tudo isso faz com que você crie conexões com esse inconsciente. Exato, muito bem. Bom, estamos na semana do Dia dos Pais, né? Essa data super especial e sabemos da importância que pais, mães e toda a nossa família, né? Avós, né? No caso também são pais e mães, têm nossa formação. Muitas vezes também nos limitamos por buscar aprovações deles o tempo todo, né? Com medo de decepcioná-los. Como deve ser a nossa relação com a nossa família na tomada de nossas decisões, tendo ou não o apoio deles, porque nem sempre a gente vai ter. E aí, como que a gente tem que lidar com isso sendo filhos, né? Agora, no caso, nós sendo filhos. Eu acredito que nós precisamos entender o seguinte, olha, se uma pessoa vai me dar uma opinião, ela vai me dar uma opinião baseada nas próprias vivências. Então, por exemplo, um pai e uma mãe que nunca trabalharam empreendendo. Quando você vai empreender, ele vai te dar a opinião baseada naquilo que ele vivenciou na CLT, naquilo que ele viu ali. Ele empreende, mas ele é frustrado com aquilo. Então, ele vai te dar a opinião baseada na frustração dele. Então, quando a gente entende que os pais, eles são sábios nas suas vivências e tudo, mas eles não têm uma verdade absoluta sobre tudo. Eles também estão nesse processo evolutivo, eles também estão nessa busca. E nós compreendemos isso, nós paramos de buscar neles o que nós precisamos fazer, o que nós queremos fazer. Então, muitas vezes, o que eu fazia, por exemplo? Eu também já parei muito tempo na minha vida em que eu justificava quando algo dava errado assim. Eu jogava para os meus pais. Mas e se minha mãe tivesse feito? Mas e se meu pai tivesse aqui? E aí eu jogava para eles mentalmente, por quê? Porque era uma forma de me colocar como uma vítima, tadinha. E eu justifiquei, tá justificado. A culpa não é minha? Não, a culpa é dos meus pais. É muito fácil culpar quem não tem nada a ver com a história. Exatamente. E é mais fácil para mim justificar, porque aí pelo menos eu deixo ali com eles essa bomba. E é uma bomba que talvez eles nem sabiam, nem estavam cientes, era eu que estava carregando aquilo. Mas eu ficava justificando. Então o que acontece? Muitas vezes os pais, os avós, eles não vão compreender o caminho que você vai fazer. A minha transição de carreira, eu saí do direito, mudei totalmente de área, foi uma transição em que as pessoas ao meu redor, principalmente família, olhavam meio desconfiadas, tipo, o que você está fazendo? O que é coaching? O que é esse movimento que você está fazendo? Mas para mim era tão verdadeiro, aquilo fazia tanto sentido, que independente do apoio que eu tivesse naquele momento, eu tive força para falar, não, eu vou, agora eu vou, porque faz sentido para mim. E às vezes você vai precisar de ter esses movimentos, de fazer sentido para você, para viver a vida que você realmente quer. Porque senão você passa uma vida inteira. Quantas profissões, as pessoas estão infelizes nas profissões, muito, sabe por quê? Porque elas tentam agradar os pais.
Elas estão em formações porque os pais orientaram, os pais idealizaram. Os pais idealizam nos filhos e os filhos vão lá cumprir suas missões. E aí o que acontece? Chega um determinado momento que a pessoa começa a se questionar. Esse é o caminho que eu quero? Verdade. Não, e a geração outra, né, gente? Igual a geração da minha mãe foi uma geração diferente da minha. Com certeza. Né? Então, às vezes, eu sou também julgada por, mas você trabalha demais, você não fica em casa, você não dá atenção aos seus filhos. Poxa, mas que bom que na época dela ela pôde ficar, né? Porque na minha época não dava pra ficar. Então, essa questão da geração muda muito. Então, os pais hoje, eu idealizar uma coisa pra vida da minha filha é incrível. Mas na hora de executar, daqui a uns 20 anos, talvez o que eu idealizei já vai estar curado, já passado, né? Igual o coaching na época da sua mãe, do seu pai, realmente não existia. E hoje, olha só que lindo essa profissão que vem fazendo a diferença na vida das pessoas. Você realmente encontrou seu caminho muito mais do que estivesse no direito. Muito mais, mas muito mais mesmo. Né? Então, realmente, em todos os sentidos. não buscar também tanta essa aprovação em 100% de tudo que você faz, né? Você, no nosso processo, você falava comigo, honrar pai e mãe, né? Não necessariamente tem que pedir, andar ali nos caminhos que eles querem que você siga, né? Mantenha a sua verdade, né? Honrando eles, que com certeza eles estarão felizes também. É isso aí, tá vendo? Ela tá dando aula do negócio. Aprendi, gente, aprendi. Foram encontros incríveis que eu aprendi muito, com certeza. E como pais, né? Como que eu posso ser referência na vida da minha filha, dos meus filhos, né? Da Gabi, do Gustavo e todos aí que estão assistindo, que são papais, são mamães também, na construção pessoal deles. Como que é o meu papel nesse sentido aí? Vamos inverter os papéis. Eu percebo o seguinte, olha, muitos pais querem conduzir o filho para que ele não sofra e tentam colocar dentro de uma redoma. Então, não quero que ele sofra, o intuito é positivo. Só que a função do pai, a missão do pai e da mãe não é essa. A missão do pai é educar e soltar. Por quê? Porque ele precisa experienciar a vida. Ele só vai saber se aquilo ali dói, se aquilo ali realmente vai dar certo ou não, se ele for para o mundo. Verdade. Claro que você vai educar, você vai conduzir, você vai falar, isso não está certo, isso não é legal, isso não é bom. Mas quanto mais controle você tem sobre eles, muitas vezes sai, como se fosse uma moeba, sabe? Sai pela mão, escorre. Você não vai conseguir conduzir da melhor forma. Sabe o que o filho precisa do pai e da mãe, principalmente na fase da infância, ali, da primeira infância, segunda infância? Amor, acolhimento. É isso. Então, por exemplo, igual a Josi falou, muitas mães, muitos pais trabalham muito. E por quê? Porque precisam, óbvio, né? Agora, se eu tenho um tempo de qualidade com meu filho, se eu tenho 1 hora de qualidade que seja, aquilo ali foi muito forte, foi muito importante, na mente dele o que vai ficar guardado é esse amor. É esse tempo de qualidade, é isso que você faz de melhor. Então, não necessariamente estar o dia inteiro com ele, mas no momento que eu estou com ele, eu estou para ele. E não mostrar para ele que o mundo é tão difícil assim. Senão ele já vai para o mundo pensando que é difícil. Não quero trabalhar demais igual minha mãe. Não quero trabalhar igual meu pai. E ainda pode se sentir culpado por causar para o pai e para a mãe esse desconforto. De, ai, nossa, mas minha mãe, coitada lá, olha quanto que ela tá cansada, meu pai tá tão cansado. Mas os pais escolhem ser pais. Então os filhos não têm culpa disso. Verdade. Gente, é muito forte, gente. Foi pesado, né? São tapas que a gente leva, mas que são aqueles assim, né? Acorda que é isso mesmo, né? A vida hoje é essa. E a questão de pai é muito assim, né, mãe? Não quero que meus filhos repitam os erros que eu cometi. E aí você acaba... igual você falou, aí você vai trilhando os caminhos dele, porque, eu não quero, passei por isso, igual, né, namoro, por exemplo, né, eu comecei a namorar cedo, eu acho que foi uma das coisas bem ruins que aconteceu, e aí eu não quero que a minha filha passe por isso. É complicado, né, como que um pai consegue equilibrar isso, tentando fazer com que ela não repita, ou ele não repita os erros que eu cometi? Olha, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, olha, ele tem um livre-arbítrio. Então, a condução é através da orientação. E da conversa, A conversa. Quanto mais impositivo esse pai é, quanto mais impositivo essa mãe é, quanto mais controlador, quanto mais age com essa forma com o filho de indiferença, de ou você faz o que eu quero ou você não é aceito, mais sai pela culatra. Aí é que ela vai buscar o caminho mesmo. Por quê? Porque entra na revolta. Na revolta. Revolta e é do contra, né? Porque aí filho quer ser do contra. Não, minha mãe quer isso, então eu quero aquilo. E aí você vai criando, né, esse sentimento muito ruim, porque o companheirismo é fundamental, né? E o que a gente quer ter com os nossos filhos é isso, né? Esse momento de ela não ter medo, ele não ter medo de contar nada, né?
Ter aquela parceria e aí você conseguir conduzir o caminho da melhor forma possível. Então fica dicas aí, papais e mamães que estão assistindo essa entrevista, trabalhando aqui os dois lados, né? Tanto com os filhos, no sentido de comportamento com os pais, e ao contrário, quem aí já é papai, quem aí já é mamãe, qual a nossa, né, o nosso papel na vida dos nossos filhos. Entender isso é muito importante, gente. E às vezes o processo de coach, igual eu fiz com a Maíra aqui, tantas pessoas vêm fazendo, ajuda demais, porque às vezes a gente não consegue enxergar isso na nossa vida. Né? A gente está tão bitolado ali em trabalho, em outras coisas, e você fala, poxa vida, peraí, e meus filhos, né? Como que está sendo a criação deles? Será que eu estou conduzindo ele? Que adianta eu dar todo o material se está faltando ali a minha presença, o meu carinho, a minha paciência, né? E tem muitos pais que não percebem, por exemplo, mas eu quero fazer diferente dos meus pais, por exemplo. Eu vou fazer diferente dos meus pais, eu sou muito diferente dos meus pais. E aí ele faz assim, ele trabalha, e aí quando ele está em casa ou ela está em casa, aí ele tem aquele momento com o filho, mas ele não está lá com o filho. Aí aquela mesma ausência que ele sentiu, que ela sentiu, ele replica. Porque nós replicamos muito os comportamentos dos nossos pais. Se nós não observarmos, nós agimos da mesma forma, porque é um padrão ali de comportamento, um padrão de condicionamento que foi instalado. É uma crença, uma forma de ver o mundo. Então aquilo ali se repete sem que você perceba. Quando você vê, você está agindo da mesma forma, diferente, mas está agindo da mesma forma. E aí vai virando aquele ciclo, né? Se você reclamava dos seus pais, os seus filhos vão reclamar de você e por aí vai, enquanto alguém não vier quebrar isso. Você sabe que é exatamente, essa eu acho que é a chave principal do autoconhecimento. É você entender que você não precisa mais carregar esses padrões de dor que você carrega. Isso. Você pode encerrar com você para construir novos padrões de amor para as próximas gerações. Isso é muito forte. Gente, tá vendo? Então, realmente é muito legal, né? Você ser ali o divisor de águas, né? Dessa história na vida dos seus filhos e na sua história. Então, a gente pode mudar a nossa história, né? Podemos. Com autoconhecimento e tudo mais e beneficiar as novas gerações. Eu acredito que as novas gerações já virão muito melhores, porque a minha geração está buscando autoconhecimento, né? Quantos adolescentes aí já estão buscando autoconhecimento novos, né? Quantas mulheres vão estar lá no Mulheres de Propósito? Cara, a geração dessas mulheres todas vão ser impactadas. Então isso é muito legal. Acho que, né, com certeza a tendência é que o mundo melhore com todo esse processo que vem por aí de autoconhecimento. Né? Porque de uma forma geral, de uma forma social, digamos assim, é muito mais fácil eu não ter o autoconhecimento e ser controlado. Né? Porque nós somos condicionados desde a escola a isso. Então, se eu não entendo isso e rompo essa barreira, eu continuo agindo no efeito manada, digamos assim. Vou andando ali no efeito do bonde e não paro para perceber porque que a minha vida não está da forma que eu queria. Não paro para se questionar, mas por quê? O que eu preciso fazer para mudar? Como eu vou fazer para mudar? Né? Verdade, muito mesmo. Bom, e temos muitas frases ditas populares que nos relacionam com o nosso passado. Família, sucesso. Eu separei alguns aqui para a Maíra comentar pra gente. Vamos lá. O primeiro é filho de peixe, peixinho é. E aí, Maíra? Não, né? Não. Filho de peixe pode ser tubarão. Pode. Pode ser sereia. Pode. Pode ser, né, cavalo Pode ser golfinho. Pode ser qualquer coisa. Pode ser o que quiser. Porque muitas pessoas acham isso, né? Não, ele é assim. Seu pai é assim, sua mãe é assim. Você é assim. Não, isso não é uma verdade. Não é verdade, muito bom. Antes só do que mal acompanhado. Também não concordo. Não concordo. Porque nós somos mamíferos, então nós convivemos em bandos. Então, assim, antes só do que mal acompanhado, no sentido de você se isolar do mundo, não. Tá? No sentido de você, não, então já que eu estou mal acompanhado de quem? Então você já está deduzindo que todos os outros seres humanos não são bons o suficiente. Entendi. Então você se isola. Agora, se você tiver realmente numa relação que não está legal, aí realmente é melhor você trabalhar seu autoconhecimento para buscar uma outra relação. Mas sozinho, isolado do mundo não, porque você é um mamífero, você vai buscar outros seres humanos, tá? Não tem jeito. Não tem jeito. Cada macaco no seu galho. E aí? Eu acho que é complexo também. Em família, isso aqui rola um pouco, né? Porque eu acho que assim, às vezes tem gente que quer dar palpite nas suas coisas. Olha, né? É complicado. Aí nesse caso, eu acho que o cada macaco no seu galho funciona, né? Eu acho que a gente precisa começar a entender o seguinte: a minha verdade não é a verdade do outro. E sucessivamente. Então não tem como eu basear a minha verdade para você, sendo que talvez a sua realidade seja diferente. E isso tá tão engessado que as pessoas esquecem dessa individualidade, esquecem que cada um tem suas características, vida e vivência,
e crenças e tudo mais, e quer colocar, é como se diz, introduzir goela abaixo a verdade para o outro. Então, Todo né? mundo vivendo igual, do mesmo jeito. Não tem como. Então, às vezes, se cada macaco ficar no seu galho, mas respeitar o galho do outro, tá ótimo. Tá, beleza. Tá tranquilo. Cada um sabe onde o sapato aperta. Ah, isso é verdade. Esse é legal, né? Porque Isso às é vezes verdade. você fica vendo ali, né, as dificuldades, mas só quem tá vivendo sabe, igual você falou, né, a trajetória para chegar lá, né? Quantas pessoas aí renunciaram muitas coisas para ter a vida que tem hoje, né? E hoje cada um sabe o sapato, né? Onde aperta o sapato. Só quem viveu vai saber, né? É verdade. Então, isso ajuda a gente a ter mais empatia. Porque eu consigo me colocar no lugar do outro, entender o mundo do outro, para que eu consiga lidar melhor com ele também. Muito bem. Águas passadas não movem moinhos. Ah, com certeza. Verdade? Ficar olhando para trás, ficar olhando passado, gente. Passado já foi, já era. Agora, se eu fico só no passado, eu não projeto nada para frente. E a vida, ó, tá passando. Tá passando. E muito rápido, verdade. Isso aí. Bebe da água e casca fora, né? Bebe dela, né? Tem que beber da água do Dá um passado. pouquinho. Não adianta ignorar ela também, não. Não, Bebe a água. acolhe. Põe no potinho, fica se aquela hidrata lembrança, e vai mas... embora. Segue novos rumos, isso aí. Bom, e pra finalizar esse papo, gente, muito especial, que eu tenho certeza que todo mundo aí absorveu muita coisa legal. A gente vai falar sobre a jornada, né? A 4ª jornada Mulheres de Propósito, que vem aí no final de agosto. Um evento incrível para nossa cidade. Você, mulher, não pode perder essa oportunidade de se autoconhecer, evoluir em todas as áreas da sua vida. Maíra, conta pra gente como vai ser essas 10 horas de evento de imersão na jornada. Esse evento ele vai ser bem completo, assim, a meu ver. Ele vai trazer muitas dinâmicas, não só a parte teórica, né? Nós vamos ter ali vários palestrantes maravilhosos que estão com a gente e palestrantes que vão agregar muito para você em vários temas. E nós não vamos somente falar para você sobre isso, nós vamos trazer ferramentas práticas, vivências, você vai ter neurovivências lá, né? Então são vivências que vão impactar você de uma forma inconsciente e consciente, para que você saia dali, depois dessa experiência, depois dessa jornada, com a sensação de agora sim, agora eu estou pronta para a transformação acontecer. Porque a chave está sempre com você que carrega essa chave, mas muitas vezes você ainda não enxergou que é você que está com ela na mão. Então, a minha função como instrumento, como meio ali para estar a serviço, é ajudar você nessa condução dessa jornada por vários temas que nós estaremos passando para ver qual deles você precisa dar foco e movimentar, né, gente? Sair do lugar. Gente, com certeza vão sair mulheres incríveis desse evento, né? Com projetos. Eu acho que é muito legal ir para esses lugares, né? Você às vezes tem ali, todas as vezes tem sonhos, tem projetos que estão ali adormecidos, né? E aí vai para um lugar desse e você sai desses eventos realmente com vontade de ganhar o mundo, né? E é uma injeção mesmo de energia e você cria estratégias, você realmente tira projetos do papel, né? A partir dessas vivências, né? Surgem networking, parcerias, aí você vai conhecer a sua sócia lá do seu negócio. Olha pra você ver, que incrível! Isso acontece, hein? Bom, as datas quais são? Fala aí. Dia 21 de Dia agosto. 21 de agosto, né? Vai ser um evento único, né? 10 horas de evento. Isso. Vou deixar aqui o endereço para comprar o ingresso. Ainda está disponível, né, Maíra? Ainda está. Ainda está, mas são vagas limitadas, ó. Esgotou, acabou, né? Então corre lá que ainda dá tempo de garantir o seu ingresso, né? Para essa 4ª jornada. São 10 horas realmente impactantes, né? E realmente esses eventos vindo para nossa região é incrível, né, Maíra? Porque você mesmo que adora participar desses eventos, já foi em vários, em São Paulo, Rio, e aí acaba que você gasta, gente, com hotel, com tudo, e você ter eventos desse aqui perto é sensacional. Você não precisar buscar em outra cidade um evento de tão... A minha ideia é trazer realmente essa percepção e abrir caminho para outras pessoas também poderem ter a coragem de fazer os eventos que talvez elas querem fazer e ainda não fizeram para transformar. Porque em Lafayette, gente, eu vou falar de coração que eu vou falar agora. Eu acredito que tem uma baita potencial, é uma cidade incrível, pessoas maravilhosas. O autoconhecimento ainda... Cara, eu vejo gente tão em busca desse autoconhecimento, eu tô tão conectada a isso que eu te falo que aqui tem muito potencial ainda pra gente desenvolver trabalhos e que se você se permitir, quem sabe, às vezes você também é uma pessoa que daqui a pouco vai estar nesse caminho conduzindo outras pessoas. Incrível, né? Mas é necessário caminhar, é preciso você ir ali, como se diz, não existe almoço grátis. Você vai precisar pagar o preço para estar lá. Não é um preço no sentido do ingresso, que realmente faz parte, mas o preço de se permitir passar por essa vivência. E olha, eu garanto para você o que eu vou falar aqui agora. Vocês não vão ver passar 10 horas. Olha só que incrível, hein?
Que incrível, vão querer mais de 10 horas, tenho certeza, né, Maíra? Não vão querer ir embora. Isso é verdade, muito bom. Bom, eu quero muito agradecer a Maíra, né, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui no Josi Entrevista. Quero também agradecer, né, gente, mais uma vez a todos os patrocinadores desse projeto incrível. A Maíra é uma delas. É uma honra para mim divulgar esse instituto. Eu quero agradecer a Lucy, né, que presenteou a Maíra aí com esse presente incrível. Obrigada, Renata Valtinho, mais uma vez. Quero muito agradecer a Ana Mello Store. Gente, eu estou aqui toda de Ana Mello, ó, vestida maravilhosa com esse look incrível da Ana. Eu vou deixar para vocês o Instagram para vocês seguirem e conhecerem os looks dela. Tá lá no meu Instagram, esse look aqui que eu tô, né, já registrei o look do episódio 21, tá maravilhoso. Ao Instituto Maíra Brandão, né, esse instituto que eu tenho um orgulho de divulgar, porque eu sou prova viva, né, de que essa mulher faz transformações na vida das pessoas, não é balela, gente. Todas as empresas que estão aqui são pessoas que eu acredito também no trabalho, né, e por isso eu divulgo com tanto carinho. Quero muito agradecer também a Piranguita Material de Construção. Felipe, obrigada pelo apoio e toda a família Piranguita. Destaque Cosméticos, obrigada, Alex, Silvana, toda a galera da Destaque, muito obrigada. A Via Calçados, Dalvinha, querida, um beijo a toda a família Via. Love Story Filmes, obrigada Paulinho por acreditar também no Josi Entrevista. Manipular, farmácia de manipulação, Cíntia maravilhosa, né? Maíra, estará com a gente no evento. Estará no evento. Cíntia, obrigada, viu, da Manipular. Guilherme Amorim Personal, obrigada Guilherme também por apoiar esse projeto. A Bela Acessórios, maravilhosa, eu também estou toda de Bela aqui. Também Simone, maravilhosa, né? Maíra já conhece Simone ali. Ó, só gente boa, Maíra fica Minha assim, coach também. São maravilhosas. Minha coach também. Olha o orgulho da coach, olha o orgulho da... Maravilhosas. Os coaches da Maíra estão quase todos aqui no meu projeto. São pessoas maravilhosas mesmo. Eu quero muito agradecer a você que assistiu esse episódio. Compartilha, se inscreva no canal aqui também para apoiar o Josi Entrevista, né? Compartilha essa entrevista com quem você acha que precisa ir ressignificar a sua história, conhecer melhor, né? Se conhecer a sua história, a sua família, e a partir daí escrever uma nova história, né? De vitória, de sucesso, de progresso, porque a gente realmente somos feitos de histórias, né? Ninguém aqui é página em branco, e apesar de páginas às vezes bastante rasuradas, elas vão estar lá, né, Maíra? Com certeza. Não tem como arrancar as páginas, né? Com certeza. Talvez o que você recebeu da vida não foi o suficiente, o que você merecia, mas você recebeu o que você precisava para ser quem você é. Ai, então, gente, finalizar com essa mensagem é sensacional, né? Maíra, mais uma vez, obrigada. Já sigam aqui, gente, o Instagram da Maíra também para acompanhar o trabalho que ela faz, sensacional, né? As mensagens e todas as postagens que ela faz, os eventos que ela vai estar presente, para vocês não perderem nadinha, viu? Vem muita coisa por aí, gente. Muita coisa legal. Acompanhe, então, com muito carinho. Obrigada a todos que assistiram. Até o próximo episódio. Vem muita gente boa aí em agosto, hein, gente? Ó, a Maíra tá começando o mês com, né, já abrindo a portinha com a chave de ouro, mas vem muita gente legal aí, então acompanhe todas as sextas-feiras entrevistas inéditas no Josiane Zinato YouTube e nas quartas os melhores momentos lá no Instagram. Tá tudo aqui o endereço para vocês acompanharem, viu? Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau, muito obrigada, beijo. Beijo. Tchau.